Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E no programa de hoje, trazemos reflexões em torno da eutanásia. No Setembro Amarelo, as campanhas estão voltadas para a valorização da vida, de modo destacado para o combate contra o suicídio. Mas ao lado do suicídio, grave problema que afeta a nossa realidade, nós temos outras práticas, ou melhor, existem outras formas que acabam por abreviar a existência e que são contrárias às leis do nosso grande Pai. E quanto mais informações nós tivermos, mais equipados estaremos para evitarmos dar passos em falso que nos comprometam, quem sabe, por muitos séculos, trazendo-nos dissabores. Então, em tudo, a doutrina espírita, ela orienta para o respeito à vida. Do livro Roteiro Sistematizado para o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós retiramos a pergunta: a eutanásia consiste em abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um enfermo incurável. Não seria essa prática um bem, uma vez que a intenção é impedir que o doente sofra? Não. Primeiro, porque não nos compete tirar a vida de quem quer que seja. Segundo, porque desconhecemos e não podemos pré-julgar os desígnios de Deus. Terceiro, porque a morte física não determina o fim do sofrimento. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazejas. Na sequência, há uma outra pergunta. Devemos abreviar a vida dos portadores de doenças que, segundo a ciência, não têm cura? Em se tratando de moléstia, nunca podemos afirmá-la incurável, porquanto, a todo instante, novas descobertas científicas surgem, consoante a permissão do Pai. Assim sendo, como podemos ter certeza que algo incurável hoje não possa ser curável amanhã? A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? E ainda outra questão: o sofrimento prolongado traz algum benefício para o espírito? Sim, nada ocorre sem a permissão de Deus e sem que tenha uma finalidade útil. O sofrimento constitui corretivo indispensável para o espírito que errou e se prolonga de acordo com a necessidade deste,
impedir-lhe que sofra é tirar-lhe a oportunidade de se regenerar perante o Pai. Com reflexões como estas, nós vamos, dizíamos, nos conduzir durante o programa. Solução Infeliz, do livro Quem Tem Medo da Morte, por Richard Simonetti. O termo eutanásia, cujo significado é morte feliz, foi criado pelo filósofo Francis Bacon. Ele argumentava que o médico tem a responsabilidade de aliviar doenças e dores, não somente com a cura do mal, mas também proporcionando ao doente uma morte calma e fácil, se o problema for irreversível. Embora universalmente considerada homicídio, a eutanásia conta com a benevolência da justiça quando aplicada em pacientes terminais atormentados por dores e aflições. São raríssimos os processos contra pessoas envolvidas nesse crime. Em alguns países, cogita-se de considerá-la simples ato médico, com consentimento do próprio doente ou de familiares, no piedoso propósito de abreviar seus padecimentos. As religiões em geral manifestam-se contrárias à eutanásia, partindo de dois princípios fundamentais. Primeiro, compete a Deus, Senhor de nossos destinos, promover nosso retorno à espiritualidade. Na tábua dos 10 mandamentos divinos, recebida por Moisés no Monte Sinai, onde estão os fundamentos da justiça humana, há a recomendação inequívoca: não matarás. Segundo, ninguém pode afirmar com absoluta segurança que um paciente está irremediavelmente condenado. A literatura médica é pródiga em exemplos de pacientes em estado desesperador que se recuperam. O Espiritismo ratifica tais considerações e nos permite ir além, demonstrando que a eutanásia só interrompe a depuração do espírito encarnado pela enfermidade, como lhe impõe sérias dificuldades no retorno ao plano espiritual. André Luiz aborda esse assunto no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ao descrever o desencarne de Cavalcante, dedicado servidor do bem, empolgado por injustificáveis temores da morte. Não obstante seus méritos e o amplo apoio dos amigos espirituais que o assistiam, ele simplesmente se recusava a morrer, apegando-se à vida física com todas as forças de sua alma. Com um moribundo inconsciente e sem nenhum familiar a consultar, o médico decide arbitrariamente abreviar seus padecimentos, aplicando-lhe dose letal de anestésico. Diz André Luiz: em poucos instantes,
o moribundo calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros vagarosamente. Imobilizou-se a máscara facial. Fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Jerônimo, um mentor espiritual que acompanha André Luiz, explica: a carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. Finalizando, o autor acentua: e conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar de maiores cuidados. Aplicada desde as culturas mais antigas, a eutanásia, longe de situar-se por morte feliz, é uma solução infeliz para o paciente, além de constituir-se em lamentável desrespeito aos desígnios de Deus. É necessário aprendermos a olhar os acontecimentos para além do acanhado entendimento humano. Pacientes que ficam longo tempo em estado terminal, várias vezes necessitam daquele tempo para se harmonizarem consigo mesmos, para fazerem reflexões, reavaliando os equívocos que tiveram, aos passos que foram turbulentos para eles mesmos. Desta forma, preparando-os para que cheguem do outro lado da vida com mais equilíbrio, com mais harmonia. A literatura espírita narra-nos vários casos de espíritos que aproveitaram esse tempo em que estavam internados em UTIs, em estados muito graves, para se desligarem, por exemplo, de ódios que lhes torturava o coração, que pesavam como pedras, e a espiritualidade sábia, valendo-se desses momentos de mais fragilidade desses irmãos, convidavam-nos a uma revisão do acontecido,
permitindo que eles ampliassem o olhar e percebessem que eles não tinham sido vítimas, mas que, na engrenagem dos acontecimentos, tinham passado por aqueles fatos. Deste modo, a eutanásia, ela pode impedir que muitas ocorrências libertadoras ocorram para o espírito. Em tudo, a espiritualidade nos convida a olharmos a vida para além dos nossos acanhados olhares físicos e, bastas vezes, mergulhados no conceito materialista. Eutanásia, do livro Após a Tempestade, pelo espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco. Tema de frequente discussão, por uns defendida, por outros severamente repreendida, a eutanásia, ou sistema que procura dar morte sem sofrimento a um doente incurável, retorna aos debates acadêmicos face à sua aplicação sistemática por eminentes autoridades médicas em crianças incapazes físicas ou mentais desde o nascimento, internadas em hospitais pediátricos sem esperanças científicas de recuperação ou sobrevivência. Prática nefanda que testemunha a predominância do conceito materialista sobre a vida, que apenas vê a matéria e suas implicações imediatas, em detrimento das realidades espirituais. Reflete também a soberania do primitivismo animal na constituição emocional do homem. Na Grécia Antiga, a hegemonia espartana, sempre armada para a guerra e a destruição, inseriu no seu estatuto o emprego legal da eutanásia eugênica, em referência aos enfermos, mutilados, psicopatas considerados inúteis, que eram atirados ao Eurotas por pesarem negativamente na economia do Estado. Guiados por superlativos egoísmo e prepotência, apesar das arremetidas arbitrárias do exagerado orgulho nacional, fizeram-se vítimas da impulsividade belicosa que cultivavam. Outros povos, desde a mais remota antiguidade, permitiam-se praticar esse homicídio exercido por compaixão. Em circunstância alguma, ou sob qualquer motivo, não cabe ao homem direito de escolher e deliberar sobre a vida ou a morte em relação ao seu próximo. Os criminosos mais endurecidos, homicidas ou genocidas, dentre os mais hediondos, não devem ter ceifadas as vidas, antes serem isolados da convivência social, em celas ou em trabalhos retificadores, nos quais expungam
sob a ação do tempo e da reflexão que tarda, mas alcança o infrator, fazendo-os expiar os delitos perpetrados. Mesmo quando em se tratando de preceitos anatematizados por desconcerto mental, não faltam nosocômios judiciários, onde possam receber conveniente assistência a que têm direito, sem que sejam considerados inocentes pelos crimes perpetrados. Em recuperando a saúde, eventualidade excepcional que pode ocorrer, cerceados pelo perigo de provável reincidência psicopática, poderão, de alguma forma, retribuir de maneira positiva à sociedade os danos que hajam causado. No que tange aos enfermos ditos irrecuperáveis, convém considerar que doenças, ontem detestáveis quanto incuráveis, são hoje capítulo superado pelo triunfo de homens sacerdotes da ciência médica que a enobrecem pelo contributo que suas vidas oferecem a benefício da humanidade. Sempre há, pois, possibilidade de amanhã conseguir-se a vitória sobre a enfermidade irreversível de hoje. Diariamente, para esse desiderato, mergulham na carne espíritos missionários que se aprestam e impulsionam o progresso, realizando descobrimentos e conquistas superiores para a vida, fonte poderosa de esperança e conforto para os que sofrem, em nome do Supremo Pai. Diante das experiências teratológicas, ou seja, da ciência que se ocupa do desenvolvimento anormal e das malformações congênitas daqueles que ocorrem no embrião e no feto, ao invés da precipitação da falsa piedade em aliviar os padecentes dos sofrimentos, se há de pensar na terapêutica divina, que se utiliza do presídio orgânico e das jaulas mentais para justiçar os infratores de vários matizes que passaram na terra, impunes, despercebidos, mas não puderam fugir às sanções da consciência em falta nem da legislação superior, a qual rogaram ensejo de recomeço, recuperação e sublimação, porque anelavam pela edificação da paz íntima. Suicidas, esses pobres revoltados contra a divindade, que esfacelaram o crânio em arremetidas de ódio contra a existência, reencarnam perturbados pela idiotia, surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada, ou por hidrocefalias, mongolismos. Os que tentaram enforcamento reaparecem com os processos da paraplegia infantil. Os afogados padecem enfisema pulmonar. Os que defecharam tiros no coração retornam sob o jugo de cardiopatias congênitas
irreversíveis, os que se utilizaram de tóxicos e venenos volvem sob o tormento das deformações congênitas, da asfixia respiratória ou estertorados por úlceras gástricas, duodenais e cânceres devoradores. Os que despedaçaram um corpo em fugas espetaculares recomeçam vitimados por atrofias, deformações, limitações pungentes, em que aprendem a valorizar a grandeza da vida. Agressores, exploradores, amantes da rapinagem, das arbitrariedades, dos abusos de qualquer natureza, volvem aos cenários em que se empederniram, ou corromperam, ou infelicitaram, atingidos pelo sinete das soberanas leis da ordem e do equilíbrio, refazendo o caminho antes percorrido criminosamente e entesourando os sagrados valores da paciência, da compreensão, do respeito a si mesmos e ao próximo, da humildade, da resignação, armando-se de bênçãos para futuros cometimentos ditosos. Quem se poderá atribuir o direito de interromper-lhes a existência preciosa, santificadora? As pessoas que se lhes vinculam na condição de pais, cônjuges, irmãos, amigos, também são-lhes partícipes dos dramas e tragédias do passado, responsáveis diretos ou inconscientes que ora se reabilitam, devendo de estender-lhes mãos generosas, auxílio fraterno, pelo menos migalhas de amor. Ninguém se deverá permitir a interferência destrutiva ou liberativa por meio da eutanásia em tais processos. Redentores, pessoas que se dizem penalizadas dos sofrimentos de familiares e que desejam os tenham logo cessados, quase sempre agem por egoísmo, pressurosos de libertarem-se do comprometimento e da responsabilidade de ajudá-los, sustentá-los, amá-los mais. Não faltam terapêuticas médicas e cirúrgicas que podem amenizar a dor, perfeitamente compatíveis com a caridade e a piedade cristãs. A ninguém é dado precisar o tempo de vida ou sobrevida de um paciente. São tão escassos de exatidão os prognósticos humanos neste setor do conhecimento quanto ocorre noutros. Quantos enfermos, rudemente vencidos, desesperados, recobram a saúde sem aparente razão ou lógica. Quantos outros homens, em excelente forma, portadores de sanidade e robustez, são vitimados por surpresas orgânicas e sucumbem imprevisivelmente. O conhecimento da reencarnação projeta luz nos mais intrincados problemas da vida,
dirimindo os equívocos e as dúvidas em torno da saúde como da enfermidade, da desdita como da felicidade, e contribuindo eficazmente para a perfeita assimilação dos postulados renovadores de que Jesus Cristo se fez porta-bandeira por excelência, e o Espiritismo, o Consolador, encarregado de demonstrá-lo nos tormentosos dias da atualidade. Encerrando o texto de Joana de Ângeles, essa veneranda mentora é bem clara em nos alertar de que a ninguém é dado o direito sobre a vida, que devemos sim dignificá-la sempre, aprender com cada experiência e pedir forças e coragem para vencer os desafios. E deste modo, desejando que estas reflexões lhe tenham sido úteis, desejamos-lhe uma semana produtiva, realizadora. Boa noite. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.